Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço os 630 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E graças a vocês que sempre dão esse alimento, né, para a gente continuar nesse embate, nesse momento difícil. E essa página nós logo vamos virar essa terrível página da história brasileira. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, né? Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram e utilizar com vocês muito bem fazem a página dos comentários. A notificação é aquele sininho que avisa as novas postagens, né? Lembro que postamos uma aula magna com o ministro Aires Brito. Excelente, assistam, muito boa. Eu até prometo que eu vou recortar um trecho para colocar no fim de semana sobre um momento da entrevista. A entrevista tem 43 minutos, é muito boa, uma aula para os profissionais do direito, para os alunos de direito e para todos aqueles que se interessam pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia hoje no Brasil. Assistam que vocês vão gostar. Lembro também que nós criamos o clube. Eu gosto muito do clube. O clube é um conteúdo exclusivo que a gente vai postando durante a semana. Entrem lá, cliquem, vejam as informações, algo muito legal, bem bacana, o clube de membros. Lembro um outro ponto que eu não posso me esquecer, é tanta coisa, né? Que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônioVillaOficial. Lembrar que na plataforma de cursos, www.cursodovilla.com.br, lá vocês encontram os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil isso, www.cursodovilla.com.br. E eu sempre digo, e eu estava agora acabando de ver um vídeo no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, tá muito legal, bem bacana, vejam lá, tem coisas bem interessantes, vocês vão gostar. Hoje, claro, fiquei vendo o Dia do Soldado, né, com um olho no Dia do Soldado e outro na CPI da pandemia. A CPI da pandemia está de parabéns, primeiro, a senadora Simone Tebet. Ela fez um levantamento brilhante. Olha, é inacreditável, o tal de FIBBank, não é bank, coisa alguma, não é instituição financeira, não é nada, é uma tremenda picaretagem. Uma empresa que diz que teve faturamento de R$1 milhão, diz que tem no contrato social, olha, bens de 7,5 bilhões de reais, 7 bilhões e 500 milhões de reais, de um terreno, que também viu-se que era um terreno voador, que estava no Paraná e depois voou para São Paulo. É um imóvel móvel, coisas do bolsonarismo, né? E esse terreno era registrado num cartório no Paraná que inexiste. É um verdadeiro absurdo. Tá? Ela fez um brilhante levantamento e todo o senador Omar Aziz deu um show, porque em certo momento, né, o senador Omar Aziz, que tem conduzido com brilhantismo a CPI, perguntou a Roberto Pereira Ramos Júnior, esse desse banco que não é banco, né, a carta-fiança de 80 milhões que ela forneceu à Precisa para fechar contrato com o Ministério da Saúde. Aquele golpe que eles iam dar com os invoices da Covaxin, que é Covaxin não, ainda bem, né? Porque é uma verdadeira tragédia tudo aquilo. Era um golpe que eles estavam dando no nosso dinheiro e as pessoas morrendo, e eles nem aí, né? Os bolsonaristas, eles não estão nem aí, podem morrer, o que eles querem é roubar, são ladrões, estavam assaltando o erário lá com aqueles militares no Ministério da Saúde. E aí, em certo momento, ele se dirige, ele disse assim, nossa empresa é pequena, esse cidadão Roberto Pereira Ramos Júnior, nossa empresa é pequena. Ele falou, o senhor disse que é uma empresa pequena, mas qual o capital social dessa empresa pequena? Aí o Ramos Júnior respondeu 7 bilhões e 500 milhões de reais. Aí foi uma gargalhada. Tinha de ser uma empresa pequena, 7 bilhões e 500 milhões de reais. É um negócio inacreditável, de um terreno fictício, uma invenção, uma loucura, algo inacreditável. Olha, a CPI brilhante, a melhor CPI do século XXI. E ela que impediu, junto com o Luiz Ricardo Miranda, lembra-se, né? O funcionário do Ministério da Saúde que desse esse golpe. E essa Precisa já tinha dado um golpe de 20 milhões.
de reais no Ministério da Saúde, e agora ia dar um golpe de 80 milhões. E quantos outros golpes ela não deu, que não se sabe? É inacreditável. Então, graças ao brilhante trabalho da CPI, tem de ser registrado do relator, do presidente, do vice-presidente, dos senadores, da bancada feminina lá, que tem dado um show, tem sido realmente brilhante o trabalho da CPI. Bem, aí, ao mesmo tempo, eu estava de olho, né? A gente aqui, os tempos que nós vivemos são esses, olhando o que o comandante do Exército ia falar, porque agora nós voltamos ao momento triste da nossa história e nós temos de ficar observando o que fala o comandante do Exército. Por que eu estou dizendo isso? Ponto. Entendam essa questão. Desde o início dos anos 80, portanto, há 40 anos, há 4 décadas, nós não discutimos isso. Nós tínhamos virado essa parte. E eu imaginava que nunca voltaríamos a esse triste passado. Incrível o legado criminoso do genocida, do ladrão, do assassino Bolsonaro está nos fazendo. Ele colocou as Forças Armadas no primeiro plano da cena política. E elas vão pagar por isso, porque isso vai demorar mais 30 anos, como demorou no passado, para tirar essa carga de colaborarem com o governo de um genocida, de um ladrão, e tendo alguns oficiais assaltando erário. O Ministério da Saúde é inequívoco o que nós assistimos ali, aquela vergonha, aquela vergonha. Então, nessa terrível situação que nós estamos vivendo, agora as cerimônias militares viram notícia, entra no noticiário político, e com manchete. Por quê? Porque viraram atores políticos. Deixaram, portanto, de ser instituição permanente de Estado. E hoje se transformaram em instituições de governo. Não são instituições de Estado. Infelizmente. Infelizmente. Uma vergonha. Mas eles são responsáveis por isso. Porque se fossem contrários, pediam demissão. O general Pujol não saiu? O general Paulo Sérgio não. E disse o general Paulo Sérgio hoje, e estão entendendo errado o que ele disse. Que quando eu li logo no momento da cerimônia, eu falei, ai. Um trecho. Sob a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas. Todo presidente da República, pela Constituição, é comandante supremo das Forças Armadas. Primeiro ponto. Então, eles falam isso para dar autoridade ao genocida, como se só ele, no exercício da presidência da República, fosse o comandante supremo das Forças Armadas. Os anteriores presidentes também o foram, de acordo com reza o texto constitucional. Né? General Paulo Sérgio? Que vergonha, hein? Eu não vou cantar, essa é a última canção, porque agora sim é Paulo Sérgio, Sérgio Reis, Goiabão, o Coração de Papel, Goiabão, Paulo Sérgio, a última canção, essa é a última canção, estamos voltando à Jovem Guarda, eita, nós, que horror, vamos lá. Essas figuras, né? O Paulo Sérgio é um sujeito sério, não? E teve a época que diziam que ele estava querendo concorrer com o Roberto Carlos, aí o Roberto Carlos solta um LP chamado Inimitável, tal, né? Nada contra o Paulo Sérgio, inclusive, que faleceu cedo, inclusive. Né? Vamos lá. Sob a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, integrado à direção superior do ministro da Defesa, mas sempre foi assim, desde a criação do Ministério da Defesa, viu, general Paulo Sérgio, em 1999. Não seja servil, pega mal. Vamos repetir. Sob a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, integrado à direção superior do Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma. E precisa melhorar o texto, hein? Estão escrevendo mal, falta leitura, estudo, hein? Os currículos estão ruins da Escola Militar. Você escrever melhor, hein? Mas vamos lá. Irmanado com a Marinha e com a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre prontas a cumprir a sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna, disse o comandante do Exército. Né? Continua a última canção, o Paulo Sérgio. A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem são um farol que orienta o preparo da força terrestre. Eu não gostei. E volto a dizer para vocês, eu não gostei. Não gostei pelo seguinte, totalmente desnecessário essa afirmação. Para quê? Outra vez dizer o óbvio, o que reza a Constituição. Então, ele não está dizendo o que reza a Constituição, ele está afirmando como uma ameaça, uma intimidação aos democratas e aos republicanos. Isso aqui não é referendando o texto constitucional, é ameaça. E o tom é de ameaça. Insisto,
sob a autoridade do Presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, integrado à direção superior do Ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma, e, irmanado com a Marinha e a Força Aérea, mantém sempre pronto para cumprir sua missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna tal. A defesa da pátria e a garantia dos poderes funcionais, da lei e da ordem são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e emprego, estou citando uma outra passagem, da força terrestre. Né? É meio estranho, hein? A defesa da pátria é o artigo 142. Assista a entrevista com o brilhante ministro Aires Brito. A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem são o farol que orienta o preparo da força terrestre. Espera um pouquinho. Isso daqui é intervenção militar? É isso que o senhor está dizendo? Insinuando? É isso que o senhor está insinuando? Porque eu estou entendendo dessa forma. Eu acho isso daqui extremamente preocupante. Extremamente preocupante. E não pensem que isso daqui é um movimento em defesa da democracia e, portanto, contra Bolsonaro. Porque se você defende a democracia, você se antepõe a Bolsonaro. Não, não, não. Assim como ele diz, o Bolsonaro, segundo o noticiário, né, ele não falou, mas fontes do Planalto divulgaram que ele não vai apresentar o impeachment do Barroso, do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele desistiu, fez tudo aquilo e desistiu. Então, essa questão de estabilidade, dizer que o Exército é fonte de estabilidade, eu digo ao senhor, Paulo Sérgio, última canção, digo ao senhor o seguinte, o senhor puniu o general Pazuello? O senhor está falando aqui a defesa para a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem. Quem é o senhor para falar em garantia da lei e da ordem, quando o senhor não puniu o general Pazuello por uma manifestação política, um general da ativa? Quem é o senhor? Com que autoridade? Com que autoridade o senhor diz isso? Né? É muito preocupante, é muito preocupante, é muito preocupante. Então, o que o senhor está falando aqui na minha leitura, né? E o ministro Barroso disse uma coisa importante hoje, está no Globo, ele disse que está, diz ele aqui, que ele já está bastante, as pessoas me perguntam se tem risco de golpe. Eu gostava de dizer que não, e gosto de dizer que não, e acho que não. Mas o número de vezes que me pergunto, isso começa a me preocupar. Perfeito, no alvo, no alvo. E digo o seguinte, nós todos temos que ter muita preocupação. Eles estão preparando para o 7 de setembro, cuidado com os prédios públicos em Brasília. Eu fui o primeiro a alertar. Tem de estar protegidos. Eles vão querer invadir os prédios públicos, especialmente o Supremo, principalmente, Congresso Nacional e outros prédios públicos. Nos estados, muito cuidado com os prédios públicos. Idem, idem. E vão criar incidentes nas ruas. Tem muita gente armada dessas milícias aí, desses grupos paramilitares, que eles querem transformar as PMs em milícias, e elas não são milícias. Registre-se. Mas vai ter presença de policiais militares bolsonaristas, não só da reserva, que já seria ultra preocupante, mas também da ativa. Portanto, ele está preparando um cenário que eles chamam de segunda independência, né? Para criar um conflito que eu não sei o que vai acontecer. É esse o cenário que eles estão produzindo. Agora, que país é esse? Que com tantos problemas econômicos, sociais, políticos que nós temos, né, nós passamos todo dia a falar, e aí tem razão o ministro Barroso, em golpe de Estado. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o Brasil? Eu acho que isso que nós temos que perguntar. Há algo de muito grave com o nosso país, porque a todo momento a gente tem de falar em golpe de Estado, a todo momento, a todo momento. É um negócio assim que deixa qualquer um indignado, né? É algo que a gente tem de pensar duas vezes nessa história toda, ou seja, ele foi solapando, e eu sempre disse isso, paulatinamente, as bases, as estruturas do Estado Democrático de Direito, para minar como se fosse um prédio, né, vai minando as bases, as sapatas, as colunas, para destruir o Estado Democrático de Direito. E ele está conseguindo. Ele está conseguindo. Nos ministérios, a destruição da educação é total. Ciência e tecnologia, cultura, a destruição no Ministério, vamos falar de direitos humanos em geral, né, que eles vão mudando as denominações. Né, o que está fazendo no Ministério da Economia,
É um crime que Paulo Guedes está fazendo, um crime. Então, não há área do governo que não tenha a presença nociva do nazifascismo bolsonarista. É um perigo tudo isso que está ocorrendo. E o discurso do comandante do Exército, na minha leitura, e aí eu estou muito preocupado mesmo, é um sinal positivo para o golpe. Por quê? As pessoas vão dizer assim, não, porque tem as polianas de plantão, tem sempre as polianas de plantão. Na minha leitura, é muito claro, porque, olha, porque as palavras têm outros sentidos para os militares nessa conjuntura. Esse é que é o problema, as palavras e os conceitos mais ainda. Vamos lá. Sejamos, junto aos irmãos brasileiros, inspiradores de paz, união, liberdade, democracia, justiça, ordem e progresso, que o nosso povo tanto almeja e merece, dedicando-se inteiramente à defesa da soberania nacional e ao bem do nosso amado país, disse o Paulo Sérgio. Mas aqui, o sinal dessa fala é outro, né? É claramente o sinal outro, porque para eles, liberdade, como dizem os bolsonaristas, é deixar o Roberto Jefferson fazer o que faz. Para eles, aquilo é liberdade. O Roberto Jefferson, aquele Daniel Silveira lá do Rio de Janeiro, fazer tudo aquilo, o que os criminosos nazifascistas bolsonaristas fazem nas redes sociais, aquilo para eles se transforma em liberdade. Não para nós, para os democratas e republicanos, e pelo que determina a nossa Constituição. Portanto, é muito grave a fala do comandante do Exército, Paulo Sérgio. É triste, porque o sinal, para mim, e é evidente, né, por exemplo, insisto, eles dizem assim, né, que faço questão de lê-la, a frase aqui, né, quando ele diz o seguinte, que as três forças estão sempre prontas a cumprir sua missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna, precisa mais? Ou seja, nós voltamos àquele momento de intervenções militares. Lembra quando eu expliquei e comentei aqui com vocês? Nós tivemos, ao longo da história republicana, durante um século, desde o golpe militar de 15 de novembro de 1889, até o governo Collor, portanto, de 1889 a 1990, um século, tivemos constantes intervenções militares na cena política, constantes, né? Podemos listar 15, 20 intervenções, e algumas longuérrimas, como a ditadura militar, 2 décadas, né? Com o governo Collor, e aí já sob a égide da Constituição de 1988 e produto da eleição direta, depois de quase 3 décadas, de 1989, os militares se submeteram, ainda não tinha o Ministério da Defesa, que vai ser criado 9 anos depois, na gestão Fernando Henrique Cardoso. Eles se recolheram ao seu papel determinado aqui pela Constituição, na interpretação que todo constitucionalista dá. Ou seja, o último a falar é o judiciário. Está aqui, é o que determina a Constituição. Veja a entrevista, insisto, do ministro Aires Brito, e ele faz questão de lembrar como é que o que está disposto no artigo 2º da Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, né? O legislativo, olha a ordem, o executivo e o judiciário. Qual é o único poder desarmado aqui? É o judiciário. O legislativo tem a sua polícia legislativa e o executivo nem precisa dizer o que tem, né? O judiciário é o poder desarmado, e essa ordem, que um faz as leis, o outro executa, e quem julga? O judiciário. E quem é, de acordo com a própria carta, o guardião da Constituição, como reza a Constituição aprovada e promulgada, melhor dizendo, a 5 de outubro, ela foi aprovada a 28 de setembro e promulgada a 5 de outubro de 1988. O que diz o caput do artigo 102? Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Quer dizer, quem fala por último é a Constituição, na segunda Constituição, é o Judiciário. Portanto, o comandante, agora não, já há bastante tempo já, o comandante do Exército é golpista.
Isso aqui é fala golpista, porque quem fala por último é o judiciário. Isso aqui é uma fala golpista, uma fala perigosíssima, que tem de ser analisada com cuidado. Numa cerimônia com a presença do presidente da República, claro, que não discursou estrategicamente, não pensa que ele não falou que é para diminuir a tensão política. Não é isso. Ele não falou estrategicamente. De caso pensado. Ou seja, dentro da sua visão, note, isso é muito importante. Importante destacar isso. Dentro da sua visão, ele fez com que o Paulo Sérgio falasse o que ele queria falar. E ao Paulo Sérgio, última canção, ao falar, ele está dando muito mais força à fala do que se fosse a do Bolsonaro. E por quê? Se fosse a fala do Bolsonaro, ficaria a dúvida sobre o que o comandante do Exército pensaria. Agora não. É o comandante do Exército que está falando. E aí, portanto, fica nítido, claro, tão claro como a luz do sol do meio-dia. Está perfeito, límpido, transparente, absolutamente transparente. Ele está sinalizando ele. Se o Exército vai seguir ou não, são outros 500. Mas o Paulo Sérgio, última canção aqui, está muito claro. Ou seja, ele está sinalizando, dando ok para o golpe de Estado nazifascista de Jair Bolsonaro. Isso é claro, basta entender primeiro a linguagem militar. Não por ordem de importância, mas primeiro a linguagem militar. Segundo, a conjuntura política. Terceiro, a estratégia do Bolsonaro. A estratégia do Bolsonaro. E quarto, a incompetência dos setores democráticos republicanos de construir um amplo arco de alianças que pudesse resistir a essa tentativa de golpe. Não pensem que o manifesto resolve o problema. Uma declaração é bom. Puxa vida, parabéns, mas só isso não. Só isso não move a política. A ação é que é indispensável. A ação, né? Diz um antigo filósofo que os filósofos cansaram de transformar, de refletir, estou me adaptando à fala dele, tá? Os filósofos ficaram aí séculos e séculos pensando o mundo, cabe a nós transformá-lo, né? Pensando, refletindo sobre o mundo. Eu adaptei, fiz uma adaptação tupiniquim. A frase não é bem essa, dessa tese. Acho que é 11ª, se não me engano, já até esqueci, mas deve ser 11ª. A questão que eu estou colocando, o espírito da tese é esse, entenda-se, né? É que é isso, é necessário compreender o momento. E essa é a dificuldade que nós temos no Brasil. Entender o movimento, entender o momento como parte do movimento. Claramente uma fala golpista. Ele não... A estratégia, se ele fizesse uma fala constitucional, o Paulo Sérgio, o Bolsonaro teria a fala final, porque a fala final é do presidente da República, e ele se manteve, já estava articulado para ele não falar. Deu para entender? É incrível que as pessoas não veem, não entendem, né? Então, nesse sentido, foi um teatro armado para mostrar que o Exército, ou entenda-se assim desejar, o Paulo Sérgio, comandante do Exército, apoia o golpe nazi-fascista do Bolsonaro. Ou ainda que o golpe não se materializou, ainda bem, porque se nós não estaríamos aqui, né? Essa política de solapar, de destruir, de confrontar poderes, de ameaçar, essa política antinacional traidora, né? E nem tem um plano Cohen, como em 1937, nem precisa de um plano Cohen. Está na cara o desenho, o cenário dado. Então, veja, é necessário entender a cena. É igual quando você está num teatro, né? Tem aquela velha questão que no teatro, diferente do cinema, no cinema o diretor escolhe o que você deve ver, né? Com o diretor de fotografia, vai, olha, vê isso, a câmera aqui. No teatro, você é livre, você pode ver o que bem quiser. Estou me lembrando uma passagem quando ele era crítico ainda de cinema, nos célebres cadernos de cinema do François Truffaut. Isso é uma longa história, um dia eu volto a falar isso. Mas no teatro, não. Você olha aqui, olha para cá. No cinema, não. É o diretor que escolhe o que você vai ver, né? Então, numa situação como essa, aqui, você tem de entender. Você não pode ver o que o ator quer que você veja. Não! Você tem de ver o que ele não quer que você veja.
Deu para entender? Essa que é a questão. Então, você tem de analisar, falar assim, e notar, por que o Bolsonaro não falou? Porque ele não é loquaz, não tinha nada. Não, não é isso. Primeiro, ele tem um vocabulário restrito, tudo isso que a gente já sabe, mas esquece. Ele podia falar 2 minutos, 3, que ele não consegue falar mais que isso. Tudo bem. E manter o discurso golpista. Não. Ele montou toda essa cena para que o Paulo Sérgio falasse em nome dele. E a fala, portanto, do Paulo Sérgio tem muito mais peso falando em nome dele do que ele somente falando. E se o Paulo Sérgio falasse algo que ele não quisesse, ele falaria. Então, foi todo um ensaio preparado para que ele não falasse, e aí quebrasse o protocolo, ninguém entende a jogar, quebrasse o protocolo, como eu li. Não, mas que falasse em nome dele e sinalizasse claro, olha, fiquem quietinhos vocês aí que estão se posicionando contra o meu golpe, porque o comandante do Exército está comigo, as Forças Armadas, porque o comandante do Exército resolveu falar sobre as outras 2 forças. Veja o trecho. Por isso que a interpretação de texto é fundamental. Né? E muitas vezes você fica num fragmento pré-socrático, né? E você faz uma tese sobre um fragmento, ou não? Claro que sim. Então, vamos no nosso campo aqui, que isso aqui não é um fragmento pré-socrático, é de uma mediocridade pantagruélica. Olha, sob a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, integrado à direção superior do ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma. A redação está horrorosa, ele é semi-analfabeto. Vamos lá. E irmanado com a Marinha e com a Força Aérea Brasileira, não vou chamar semi-analfabeto, que é uma agressão aos analfabetos, é semi-letrado, tudo bem? Vamos lá. Irmanado com a Marinha e com a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre prontas a cumprir sua missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna. Ou seja, ele já mudou a concordância. E ele está dizendo, então, quando ele fala se mantém sempre prontas, está se referindo às Forças Armadas. Então, ele está falando das outras 2 forças, a Marinha e a Força Aérea. Isso é gravíssimo. Ele, então, se sobrepõe aos comandantes das outras 2 armas. E isso daqui é tudo ensaiado, porque já é acordado com o brigadeiro de festa infantil, rançoso, da Aeronáutica, com o comandante da Marinha. E aí termina a defesa da pátria. Quem eles, para falar em pátria, quando são vendidos ao imperialismo americano? Outro se jogou na frente do Trump, fez uma vergonha. Né? Falar em pátria. Meu Deus do céu. A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem são um farol que orienta o preparo da força terrestre. Ele volta a falar em nome do Exército, porque a força terrestre é o Exército, entenda-se, né? A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem são um farol que orienta o preparo. Ou seja, claramente, o general Paulo Sérgio está ameaçando o Brasil de golpe de Estado. Em outras palavras, ele está dizendo que o capitão terrorista, o mau soldado, né, aquele que saiu com desonra do Exército, é que deve comandar o Exército na aventura que vai macular a história do Exército para todo sempre. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, e está entre deixa eu voltar aqui, 630 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Vocês vejam que a análise aqui é rica, acho eu, perdão aí por valorizar falar na primeira pessoa, e diferente, e com base na história. E, claro, com conhecimentos na filosofia política, sociologia, né, da história política. É ver o que os outros não veem. By José Américo de Almeida. Se você gostou dessa e tantas outras lives, indique o canal para um amigo e uma amiga. As entrevistas também, claro. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem. A parte dos comentários. Postamos a entrevista brilhante do ministro Aires Brito, brilhante, que, olha, é um grande constitucionalista. Eu sempre aprendo com ele, com os livros dele que eu tenho. Assistam, que vocês vão gostar. Lembro também que nós criamos aqui o clube. Eu gosto muito do clube de membros. Clique ali, é todo um material que a gente vai alimentando o clube durante a semana. Tenho certeza que vocês vão gostar do clube. Tem todas as informações. Clique lá, clube de membros, tem todas as informações. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônioVillaOficial, na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fácil, www.cursovilla.com.br. Saindo desse
campo. Eu sei que é duro, tenso, afinal, a política é o que determina nossas vidas. Vamos ver umas coisas mais bonitas, tal. Essa educação pelo olhar. Dá uma olhadinha, vocês vão, certeza que vocês vão gostar no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Vila Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!